Bem-vindos ao nosso podcast da mesma mãe e do mesmo pai. Ela agora lembrou que ela quer mudar a abertura sempre. É que como ano passado ela me deixou falando sozinha, agora hoje ela fala. Não, desculpa, você falou tudo no passado. Você falou tudo. Eu ia dizer, da mesma mãe e do mesmo pai. Ok? É. Então agora é todo... Pronto, para não dizer que, entendeu? Toda a abertura. Fala, então, da mesma mãe. Toda a abertura há uma novidade. É algo inédito para você e para mim. Maravilha. Sempre bom, né? Porque a vida é sobre isso, é sobre realmente nós estarmos sempre a nos surpreender-nos. Você já surpreendeu alguém com esse podcast? Então você precisa surpreender, porque realmente você precisa enviar. Eu também só vou dizer isso hoje, não apetece dizer mais nada. Tô cansada de estar mandando o povo seguir, o povo partilhar, o povo comentar. Negócio chato esse, de ficar pedindo pro povo comentar, partilhar. Partilha se quiser, comenta se quiser, põe like se quiser também. Se não quiser... Tá tudo bem, né? Mas, entendeu? Tudo bem, então bora começar a falar que você tá aí no clima. Tô dessa, assim, hoje. Quer partilhar, partilha, não quer partilhar? Não partilha. Não vou ficar aqui pedindo esse negócio. Hoje não quero ficar pedindo. Tá tudo bem. Né? Mas se você quiser, você partilha, tá bom? E se você quiser, você também bota o like. Mas eu acho que as pessoas têm preguiça de pôr like. É normal. O povo tem preguiça. Preguiça de pôr like. Ela até gostou, aquilo até fez sentido, mas ela tem preguiça de só fazer assim, ó. Tux, pronto. Mas você não, põe não? Nossos seguidores não são nada preguiçosos. Eles vão lá e põem like. Muito queridos. É isso aí. Bom, mas quem nós vamos falar hoje? É mesmo sobre isso. Boa. Sobre pôr like nas coisas. Não. É sobre falar o que você tem pra falar. Entendeu? Tá. É sobre falar o que você tem pra falar. Porém, contudo, entretanto e todavia, como seria você falar o que você tem para falar e o que deve ser falado, mas de um lugar muito mais empático, de um lugar mais harmonioso, de um lugar mais amoroso, de um lugar muito mais lindo. Então, ao invés de você mandar a pessoa para aquele lugar porque ela não quis pôr o like, você fala, querido, como seria você pôr um like nesse nosso vídeo que está contribuindo tanto para você hoje? Como foi essa experiência de assistir as irmãs da mesma mãe e do mesmo pai, que agregaram tanto na vossa vida, com conteúdo 100% gratuito e que melhorou a vossa vida? Só um like. É sobre isso nosso podcast hoje. Certo. É sobre falar. É sobre como que a gente fala, como que a gente comunica. Exatamente. Na verdade, não é como a gente comunica, mas sim de que lugar a gente comunica. Porque comunicar, a gente comunica sempre, o tempo todo, a toda hora, de alguma forma. Então, seria mais nesse sentido. Seria... na verdade, eu acho que de um modo geral, como não fomos ensinados, é normal que as pessoas não saibam se comunicar. Não vamos dizer da maneira correta, porque o certo e errado é relativo, né? Mas vamos dizer da maneira correta para aquele momento, para aquela circunstância, para aquela situação em específico. É isso hoje. Muito bem. Então, bora comunicar. Estamos aqui já a comunicar. Tem dias. Eu, de uma forma geral, comunico sempre muito bem. Agora, como é que você vai entender é outra coisa, entendeu? Eu comunico muito bem. Como é que você vai interpretar aí com os teus ouvidos é outra coisa. É mais ou menos por aí. Hoje em dia é muito difícil, né? Muito difícil as pessoas comunicarem. Até porque elas também não aprenderam o que é comunicar. Isso devia ser ensinado na escola. Essa aula devia ter na escola. E não é isso, é sentimento, tanta coisa devia ter na escola e não tem. Essa parte emocional toda, né? Inteligência emocional poderia entrar, e não só, poderia, porque como deve, né? Entrar sobre isso, né? Eu acho que deveria substituir a religião. Tem muitas
escolas que têm religião, tem educação, religião. não é religião que diz, né? É educação religiosa, é uma coisa assim qualquer, passa por algumas religiões e tudo. Às vezes é muito mais importante isso do que propriamente a religião. Mas pronto, isso, olha, é aquelas coisas. E, na verdade, o objetivo aqui hoje nós falamos em vários podcasts lá para trás, e era um assunto qualquer e veio à tona sobre a comunicação, enquanto nós estávamos a desenvolver o podcast. E dissemos, olha, é um assunto que nós podemos trazer aqui posteriormente com relação à comunicação não violenta, vamos não dizer violenta, assim. Não agressiva, não ofensiva, não essas coisas todas. E então, por esse motivo, cá estamos nós para poder falarmos um bocadinho sobre isso, para poder elucidar a maneira mais fácil da gente conseguir comunicar com as pessoas, sem ser agressivo, sem magoar. Afinal de contas, a gente tem muito aquela situação de que... nem tô falando com o filho, mas de um modo geral, né? A gente, quando fala em agressividade, parece que é sempre no sentido literal da coisa. Você bater na pessoa, né? O sentido agressivo mesmo ali, com todas as situações e condições ao redor. E a agressividade muitas vezes vem da palavra. Às vezes magoa, e é clichê isso. Magoa-se muito mais aquilo que a gente ouve do que propriamente a gente fala, né? De pai e tudo, o tapa que o meu pai me deu na minha cara, nunca mais esqueci, né? E às vezes vale mais eu ser xingada, isso, aquilo outro, do que ou vale mais um tapa na cara do que propriamente, literalmente, do que as palavras, aquela coisa. Então é muito desse lugar aqui, né, que a gente esquece do quanto aquilo que nós falamos pode impactar a vida daquela pessoa, seja da criança, seja... E às vezes a gente nem precisa conhecer a pessoa. Você vai ali na esquina comprar pão, entendeu? E aí você fala qualquer coisa, até a pessoa naquele dia pode estar mais vulnerável, mais sensível, passando por um problema, tantas coisas, ou vice-versa, né? E até a pessoa pode estar muito ativada, ela pode estar naquele dia, isso acontece no trânsito, por isso que você vê, você fala, então, não estás a ver? E o outro já sai, não estás a ver o quê? Né? E já vem, já vai na porrada, já numa dessa você pode sacar uma arma, e é daí que muitas vezes a gente vê muito isso, cada vez mais hoje em dia, né? Então, é muito nesse sentido, para a gente tomar muito cuidado com a forma com que a gente fala, porque fere, porque machuca, e é eterno, é aquele negócio que é famoso prego, né, que você prega, o vidro que parte, porque a agressividade muito é uma que você imposição, né, você está impondo, né, quando você é agressivo fisicamente, então nem precisamos dizer, né, mas quando é essa agressividade nas palavras, você está tentando impor, né, a tua opinião, né. Precisamente. Portanto, o nosso objetivo é mesmo esse, que a gente possa ser mais empático e mais amável na nossa forma de falar, e nós vamos te ensinar, entre aspas, né, a fazer isso de um lugar diferente daquela que a gente nunca viu na vida. Na verdade, nem é sobre comunicação só, é sobre relacionar-se, porque a gente tem que se relacionar com as pessoas comunicando, né? Então, é falar sobre relacionamento, não importa se é com o seu marido, com o seu filho, com o patrão, com seus amigos, com toda a gente, até mesmo animais. Relacionamento... E inclusive o relacionamento com você mesmo. É que geralmente a gente está em 3 lugares para comunicar. Ou no agressivo, que é esse agressivo aí que você está falando, da imposição. Ou estamos no passivo, que é aquele que come, né? Fica quieto, não fala nada, fica ali caladinho. E aquele que é assertivo, que é aquele que sabe, né? Sabe que lugar que ele está, do lugar que ele está, da posição, esse posicionamento que ele está para falar. Isso é que é importante, né? A gente entender aí para onde vai. Mas hoje em dia tá complicado, porque ninguém sabe falar, né? Tá todo mundo no reativo, ou tá nesse daí. Muita gente tem pressa, e eu vejo muitos clientes que é assim, não consegue esperar, né? Por exemplo, eu sei que você tem que fazer uma coisa e eu tenho que fazer outra. Nós temos um comum acordo de que aqui na empresa você faz uma coisa, eu faço outra. Mas eu sou tão apressada, porque eu gosto tanto de fazer as coisas, que se eu vejo que você ainda não deu conta até tal momento, eu vou lá e já faço, não é? E aí é muito complicado também, porque aí depois você fica num lugar de peso, depois você não sabe comunicar, não sabe delegar, não sabe dividir, ou não sabe falar o que é que está se passando. Então, ou
quando fala, vai falar já na explosão e depois vai falar muito caladinho, né? Isso eu vejo também nos relacionamentos, né? Quando a mulher é muito proativa, o homem não. Ai, olha, deixei ali a roupa para você estender. Exato. Aí ele vai lá e estende aquilo tudo errado, né? Porque ele não foi educado, não foi ensinado, nunca estendeu na vida. Ele fez aquilo conforme pôde, do melhor que pôde. Entretanto, a mulher chega, você não sabe fazer nada, por que eu te mandei? Mas valia ser eu fazer, o barato sai caro, que agora eu vou ter que recolher tudo e voltar a estender outra vez, pra próxima, olha, mas vale ser eu a fazer, pronto. E aí na próxima vai ser ela a fazer, claramente, não é? Porque pra ter o trabalho duas vezes não vale a pena. Não vai mudar. Não vai mudar. Esse lugar que a gente aprendeu de estar e de se comunicar, pronto, não vai mudar. Não vai ter mudança. É a mesma coisa que o vocabulário emocional. Se nós não melhorarmos o nosso vocabulário emocional, a gente também não vai sair do lugar. Também já falamos aqui de quanto é importante você saber nomear aquilo que você sente. Porque não adianta você querer ter uma comunicação assim, não violenta, que vem lá do Marshall, né? A comunicação nem é essa daí que a gente quer falar, a gente só quer dar algumas orientações aqui para vocês, segundo aquilo que a gente já disse aqui, já conversamos com vocês aqui sobre o não se identificar, sobre as crenças, sobre aquelas coisas todas, sobre as emoções, de quanto é importante a gente nomear as emoções. Só que se você não sabe fazer isso com você, ou seja, você não sabe se comunicar com você, como é que você vai saber comunicar com o outro? Não vai, né? Que você vai ficar sempre tomando as dores, né? Você sempre fala do não se identifica, né? E tá lá acontecendo os probleminhas e problemões, você não vai acabar entrando nisso. O vocabulário emocional é uma coisa que é importante, né? Sim. E você não dá o peso, né? Não dá significado para aquilo, é mais deixar a coisa neutra, aquilo que ela é. E você estava falando e eu agora, olha, varreu-se aquilo que eu ia dizer. Você falou qualquer coisa e eu comecei a dizer varreu. Não interessa, continua. Varreu. Se você lembrar, você volta. Porque eu estava falando do vocabulário emocional, de como é importante a gente ampliar esse vocabulário, que é para não ficar colocando tudo no mesmo saco. A gente tem um monte de emoções, tem uma lista que você até pode procurar no Google de quanto tem de emoção. É importante ensinar para as crianças isso. Para não ir colocando tudo, né, como só as emoções básicas. Tudo é raiva, tudo é tristeza, tudo é nojo, tudo é medo, e não é. Tem as suas variações, é importante ter essas variações, porque aí quando você tem essas variações, você também vai se colocando, vai aprendendo a lidar com isso que é seu, e vai aprendendo a lidar com a coisa do outro, né? Então, se a gente não ampliar vocabulário, a gente também não amplia esse estar no lugar do outro. Eu preciso estar no lugar do outro, né? Eu quero sempre só a minha opinião, acima de tudo, você precisa falar o que você sente. Né? Você tem que saber se expressar, porque isso acontece, por exemplo, no relacionamento a mulher gosta muito de que o homem tem que adivinhar aquilo que ela tá sentindo, né? Ai, não, mas tá na cara, como assim ele não percebeu? Não, ele não percebeu, os homens não percebem mesmo, você tem que falar com as palavras todas, literalmente, então você tem mesmo que dizer aquilo que você sente, né? O mais importante, antes de você pensar na comunicação com o outro, é você aprender a se comunicar com você mesma, né? Não só aquilo que você vai pensar antes de falar pro outro, até em termos de ofender, né, de você, vou poupar o outro disso. Não, isso tem que começar com você, acima de tudo. Tem que ser primeiro pra você, porque você pode ser muito amável pro outro, mas você não é amável pra você mesma. Aí não adianta nada, né? Então tem que começar por você, você tem que aprender a usar palavras melhores pra você mesma, ser mais empática com você, mais amável com você, porque quando é com outro você usa paninho quente. Né? Tipo, não, peraí, se calhar eu até falo bem, senão eu não vou falar assim, que eu ainda vou magoá-la, coitadinha, né? E quando é com você, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou sempre essa, porque eu tô sempre a falhar, porque eu sou isso, não consigo, faço sempre errado mesmo, é sempre essa palhaçada aqui, não vou chegar a lugar nenhum, e assim sucessivamente, né? Então, tem que começar, e o treino deve ser visto sempre por você e para você primeiro, né? Então, você começar a se acolher e usar essas palavras e usar essa consciência para você acima de tudo,
né? Hoje não tô no meu melhor dia, então, ok, vamos ser empática com a gente mesmo, né? Começa por você, não... Quando você começar, que burra, sempre a mesma coisa. Pronto, respira. Não, pera, né? É um bocadinho por aí também. Então, olhar também, começar esse olhar mais pra dentro, e aí vai ficar mais fácil até de fazer isso com o outro também, né? Não tá ficar só pensando no outro. E isso vale para tudo, vale pros animais, vale pros filhos, pro patrão, para todo mundo, né? Então a gente tem que falar o que tá sentindo, saber o que tá sentindo. Não adianta nada você falar se você não sabe, você tem que identificar. Sem nomear, não dá. Vai ter que identificar muito bem. E até ensinamos vocês direitinho aqui o passo a passo de como nomear as emoções. É muito importante. Né? Depois aquelas pessoas que têm necessidade de ser ouvida, mas em compensação ela também não sabe pedir para isso, né? É aquela necessidade que você tem. Ninguém não vou falar. Não vou falar porque, olha, ninguém não vai adiantar. Né, tudo aquilo que eu falei em vão, ou então quando eu falo nem sequer me ouve, ou a minha opinião não é relevante, ou aquilo que eu vou falar, vai ter sempre alguém que fale melhor, né? Então você também se põe muito para baixo. Tudo isso faz parte também da comunicação. Faz sim. É importante perceber, vocês olharem para vocês mesmos e pensarem assim, deixa eu começar a observar a minha fala do dia a dia, né? E como é que eu tenho comunicado. Nessa comunicação eu estou atacando, eu estou com muito julgamento, né? Eu estou na fila do supermercado e estou julgando a roupa de não sei quem. Eu vou no trânsito julgando o tempo de não sei o que lá. Eu estou no meu trabalho e estou rotulando não sei o que. Eu vou para a escola e vou atacando não sei o que lá. Então a gente prestar atenção nisso, né? Se eu estou acusando, se eu estou atacando, se eu estou rotulando, se eu estou julgando, para a gente poder olhar essa fala e ir adaptando. Sim, basicamente você está definindo, né, e dando significado para tudo e para todos. É isso. E a ideia aqui é, se eu vou entrar numa comunicação mais empática, então eu também vou ter que fazer esse ajuste. Se eu estou só rotulando, vou ter que tirar um bocado desse rótulo. Nós acostumamos a falar muito num lugar de só atacar, não é? Então, se você chega atrasada na minha consulta, por exemplo, eu chego e falo assim, que desrespeitoso, você está sempre chegando atrasado. Então, essas palavrinhas são palavrinhas que a gente pode começar a ajustar, né? Que é, por exemplo, sempre. A gente não precisa estar usando esse sempre. Você sempre chega atrasada, mas será que você diz chega mesmo sempre, todos os dias? Porque sempre significa que é todos os dias. Acho que sempre. Agora sim pode ter, né? Maioria das vezes. Tem aquele que sim, chega todos os dias atrasado. A maioria das vezes você tem chegado atrasado. Então a gente tem que tomar cuidado para não, né? Você não me ama, você não me dá atenção. A gente acaba lá colocando as palavras da nossa visão, isso que a gente não pode esquecer, né? Essa é a minha visão, essa é a minha percepção, e eu falo desse lugar e falo depois acusando, ou falo rotulando. A minha filha é uma noveleira mexicana, quantas vezes eu já rotulei? Não é? Porque ela é muito frágil, porque ela chora por qualquer coisa, então a gente rotula, né? Ou então, os pais ali naquela escola são todos mal educados. A gente vai lá e acusa. Então, tomar cuidado. Se a gente começar a ajustar essas palavras, já é bom. Então, não preciso usar esse sempre, né? Não preciso usar o nunca. Posso pegar essas palavras e ir ajustando. E depois tem uma regrinha muito boa para a gente começar a fazer, que eu gosto muito. O Marshall aí, que foi o criador da comunicação não violenta, ele tem uns pilares lá, mas não é por aqui que a gente quer entrar. Então eu vou dar para vocês a dica que eu uso no meu dia a dia, que dou aqui para os meus clientes, e eu acho que resulta muito bem, que é, pense em 3 coisas quando você for comunicar, que é, a primeira, quando você vai falar com alguém, você comunicar através do fato, o que aconteceu em si, sem você tomar partido desse fato. Então você fala o que aconteceu. A segunda coisa, você traz o teu sentimento, o que é que foi que te aconteceu, em termos de o que é que você está sentindo. E terceiro, nesse tô sentindo, você pode dar uma explicadinha, mas tem que tomar cuidado nessa explicadinha, né? E depois você coloca, então, a necessidade, aquilo que você precisa, né? Sei lá, você trabalha numa equipe de vendas, obviamente que quem vende mais, não vai ter o seu prêmio maior, etc. Então, quando você vai falar, né, olha,
Eu reparei que ontem nós tivemos um trabalho para ser feito em dupla e você fez sozinha. Esse é o fato. Eu não preciso falar, nossa, você viu? Ontem aquele trabalho era para fazer nós duas, que egoísta que você foi lá e fez sozinha, não é? Então, no lugar de eu já sair rotulando, no lugar de eu já sair atacando, eu ajusto, não é? E falo o fato, o que aconteceu. O que aconteceu é que apareceu um trabalho onde era para ser feito em dupla. E a Di fez o trabalho sozinha. Pronto, esse é o fato. Então, falou. Agora você fala como se sente. Então, apareceu esse trabalho que nós devíamos fazer em dupla e você fez sozinha. Eu percebi que você fez sozinha. Eu me senti um bocado excluída, porque eu acho que, né, como era para fazer em dupla e eu dou valor à equipa, a fazer o trabalho em equipa, então senti-me excluída com isso. Pronto. Nesse caso, eu dei uma explicadinha, porque se eu não quisesse explicar, era ideal eu só falar, eu me senti excluída. E irritada ou triste, seja lá o que for que a gente sentiu, eu me senti tal coisa. Nesse caso, ainda quis explicar que se eu trabalho em equipe, isso é um valor para mim, pronto. Mas nem precisa, dependendo, não é? A gente nem precisa explicar, fala o que está sentindo. E agora, dá o comando para a próxima, né? Numa próxima vez que acontecer, a gente pode estar trabalhando aí de uma melhor maneira, a gente pode, você acha que é possível você se comunicar e a gente ver se é possível trabalhar juntos? E aí depois você vai ouvir a outra parte, né? Porque a outra parte com certeza vai defender de alguma maneira porque que ela quis trabalhar lá sozinha. Mas vocês viram, utilizando dessa regrinha do fala o fato, o que aconteceu. Lembra que nomear os sentimentos também era assim, não é? A gente fala o que é que está acontecendo e nomeia aquilo que a gente está sentindo. Você nomeia aquilo que você está sentindo e acabou. Você já disse, é possível numa próxima fazer diferente. Vamos dar outro exemplo? Os vizinhos estão fazendo barulho, né? Então, você vai lá, olha, eu reparei que ontem era 10h30 da noite e estava acontecendo música muito alta. Fato. Não preciso chegar e falar assim, mas vocês brasileiros, hein? São terríveis, adoram ouvir música alta, funk, sem noção, meu. Né? Então, eu não preciso sair floreando, colocando as minhas ideias, os meus julgamentos. Eu falo o fato de ontem à noite eu ouvi às 10h30 música alta. Esse é o fato. Como que eu me senti? Me senti irritada e, sinceramente, senti-me também desrespeitada. Quero falar o porquê? Porque eu tenho criança pequena, amanhã a gente acorda cedo, tem que trabalhar, ou porque eu trabalho sempre por turnos, o meu turno é de manhã. Pronto. Você vai falar o como se sentiu e se tiver que colocar um porquê, que seja leve nesse porquê. Podemos combinar que numa próxima, quando vocês colocarem a música, a partir das 10h30, vocês baixarem o volume, né? E aí ouve da outra parte. Então, eu acho que quando a gente dá esses ajustes na nossa fala, faz toda a diferença. Eu estou colocando aqui esses exemplos, que são os exemplos mais simples, mas é para a gente fazer com a gente mesmo, é para fazer com o marido, é para fazer com as crianças, não é? Há pouco o Gabriel estava aqui pedindo uma cola, não é? Então, chegar e falar, olha, eu percebo que você queria uma cola porque vocês estão fazendo um trabalho manual, mas nesse momento não tem a cola. Então, você dá o que está acontecendo, valida, porque para eles era importante, mas depois tem que explicar. Nesse momento não podemos, porque estamos gravando um podcast, a gente não pode ir lá comprar uma cola agora para vocês. Como é que a gente pode se arranjar? O que é que vocês podem adiantar enquanto isso? Pronto. E assim não tem aquela briga, não tem aquela discussão. Eu acho que evita, né? Evita. Quando você fala assim, você evita maiores discussões, né? Com certeza. Assim, não sei se com certeza, mas supostamente sim, né? Supostamente sim. Acho que é válido, mas de certeza que quem ouve isso pensa assim, tá, é muito lindo. Mas não é viável. Não é aplicável, né? Até porque dá aquela sensação de Alice no País das Maravilhas, que eu vou resolver tudo com muito amor e carinho sempre, né? E você resolver isso tudo aí dessa forma, quando tá tudo muito tranquilo, até é fácil, né? De simplesmente você
foram uma coisa assim muito básica, esporádica, né? Uma coisa normal, que você, pronto, não gostou daquele momento só. Imagina, eu vou na tua casa e você disse que ia fazer macarrão e você resolveu fazer arroz de última hora. Uma coisa quase que irrelevante, né? Então aí é claro que sim, vou dizer, nossa, menina, você estava contando mesmo, né? De comer um macarrãozinho hoje. Olha, que chatice, né? E você consegue ser amável ali dentro daquilo que era, entre aspas, o combinado e acabou que não foi daquele jeito. O problema é quando não é uma coisa assim tão básica, quando é algo mesmo muito relevante, né? Algo, né? No caso de um patrão ou de um filho que tá fazendo um escândalo no meio do supermercado, com todo mundo te olhando, e você veio de um trabalho onde foi extremamente estressante, onde todos os clientes do mundo resolveram te estressar naquele dia, o teu patrão também tava com a macaca naquele dia, e o teu filho, em plena 7 horas da noite, que você tá estressada, cansada, com fome, tá fazendo escândalo. Você vai baixar na mesma altura dele, olhar no fundo dos olhos dele e aplicar isso? Não. Sério, eu acho que é isso que a pessoa naquela hora vai falar, não vou falar isso. E a gente vê muito isso na internet, eu até sigo uma, eu nem sei o que ela é, mas ela traz assim também muitas, não sei como é que se diz, até conceitos ou formas de se lidar com os filhos e tudo, e por várias vezes eu olho e digo assim, não vai acontecer, eu não vou fazer isso dessa forma, e eu abro os comentários, porque ela tem milhões de seguidores, e aquilo é mesmo assim, do tipo, ela deve achar, eu duvido que ela faça com o filho dela, entendeu? De certeza nenhuma que, não, ninguém faz isso, aquela coisa toda, né? Então, é isso que é importante também a gente trazer para as pessoas, que, como nós não fomos ensinados a isso, ninguém nos ensinou, não faz parte da nossa sociedade sequer, nem é algo que é falado, e aqui a gente tem que tomar cuidado com duas situações. A primeira, porque nós não estamos habituados a isso, né? E antes de você chegar nesse ponto aí, você vai ter que ter curado muitas outras coisas. Exatamente. Muitas outras coisas. Não vem dizer que nós vamos falar tudo lindo, maravilhoso, né? Porque vocês podem falar, vocês estão falando isso. Não, a gente está falando. É que parece um manual, né? Onde você pega manual de comunicação. Você pega a receitinha e vai aplicar a receitinha. E vai sempre, funcionar, claro que vai. Sempre. Só que existem muitos outros fatores por detrás. E é o que eu tô dizendo, em termos de coisas irrelevantes ou muito pequenas, é realmente fácil, e é daí que a gente pode começar. Agora, quando é aquele caos da vida que, hoje em dia, todo mundo vive nele, né? Atribulado de coisa, você não consegue fazer isso, você não consegue aplicar isso. Quando você vê, você já foi, as suas crenças já passaram por cima daquilo tudo, seu julgamento já passou, quando você já falou, você já bateu, você já xingou, você já mandou para aquele lugar, né? E às vezes você até é empática com quem você não conhece, com o vizinho, isso acontece muito, né? Com a amiga, mas você não é com o teu filho, você não é com a tua mãe, né? A paciência que você tem para aquela amiga, você não tem para tua mãe. A paciência que você tem para não sei quem, você não tem para o teu marido, por exemplo. Sim. Então, é um pouco por aí. E o outro ponto a gente tem que também tomar bastante cuidado para não confundir isso com ser trouxa. Em outras palavras, é isso. Ser otário mesmo, né? De você ser tão passiva, pô, amorzinho. A criança tá destruindo o supermercado e você... Olha, vamos relatar aqui o fato. Lembra daquele podcast, né? Que ela disse assim, é o fato que eu tô... Olha, tô me sentindo agora, nesse momento. Você tá destruindo o mercado. Gente, não dá, né? É óbvio que não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido. A gente vê situações aí de crianças que se comportam, tem comportamentos de adultos, praticamente, né? Que nem adulto faria. Aí é que essa criança não tá com esse tipo de comportamento aí agora. Essa é a grande questão. Exatamente. Se calhar você acordou agora. Sim, ela viu agora o podcast. Agora. Exato, você acordou agora e viu que seu filho tá tendo esse comportamento, esse exemplo. Mas ele já tá lá, ó. Porque para chegar nesse comportamento, teve que acontecer muitas outras coisas antes, né? E é nessas muitas coisas antes que a gente tem que estar atenta. Essas coisas antes foram pequenininhas. Tem aí um filme na Netflix muito bom, aqui chama Gota d'Água, em Portugal. Não sei no Brasil e não sei o nome original. Mas fala como se fosse um burnout, onde a mãe solteira está vivendo.
Não, eu já vi de tudo os comentários sobre A Gota d'Água, desde que é uma produção fuleira, desde que os atores não foram nada bons, parece o da Branca de Neve lá, cheio de críticas. Eu não quero saber da crítica de cinema, porque eu não sou crítica de cinema. Eu adoro assistir séries, documentários, e até as séries tosca e programinha besta, eu gosto de assistir, porque como eu gosto de estudar a mente, eu gosto de ver comportamentos de mente, não é? Para poder ver como que as coisas se comportam, como que as pessoas falam, como que elas pensam, como elas agem, o que elas sentem, porque isso me agrega enquanto conhecimento. Então eu não estou aqui para ser crítica, não quero saber se a série é boa, se não é, se os atores são bons, se não são. É sobre a mensagem que tem lá, que eu gosto, embora seja uma mensagem clichê, mas eu gosto dessa mensagem, que parece aquele filme super antigo, Um Dia de Fúria, onde o cara tem um dia de fúria, onde ele destrói toda a gente, mata toda a gente. E essa é de uma mãe solteira também, que por causa de medicação para a filha, e ela tá com um empreguinho de merda, ganhando super pouco, vivendo num lugar também com o aluguel atrasado, com a senhoria lá sempre pegando em cima dela. Ela tem um dia, né, onde começa a surtar. Pronto, simplesmente ela surta. E lá, nesse filme, é importante a mensagem do filme por causa disso, que não começou lá. Não começou com ela dando um tiro no patrão dela. Aconteceu como um acidente, porque depois é aquilo que nós aqui que estudamos espiritualidade e autoconhecimento temos, porque se for uma pessoa também leiga, também não tem isso, que é você atrai mais do mesmo. Exatamente. Porque onde você colocar o seu foco, o foco cresce. Então você começa a estar ativada e só olha para ativação, você vai ter mais ativação, porque o universo entende que é mais daquilo que você quer. E o universo te dá mais aquilo. E da mesma forma que acontece 1001 possibilidades, e você vai tendo coisas assim tão maravilhosas acontecendo na tua vida, que você fala, nossa, qual era a probabilidade de encontrar não sei quem, e fazer não sei o que lá, e ter essa proposta, e de repente aparecer esse emprego, acontece também pro mal. Obviamente. Né? Todas as camadas que existem para cima, existem para baixo. Então, o dia que você começa a ter mal, começa a correr tudo mal. Se você não parar, a gente já falou isso no outro podcast, parar, respirar, ter o seu momento, não é? E recalcular a rota. E recalcular ali. Então, tudo, desde um comportamento de criança, desde um comportamento com o seu marido, com seus amigos, no seu trabalho, não começa, se tá lá, nesse grau, não começou lá. Começou com coisas muito pequenininhas. Exatamente. Então, obviamente, que você aplicar uma técnica dessa aqui, que eu tô explicando, vai ser piada. Né? Vai ser muito para você rir. Porque você não vai conseguir, né? Experimenta falar do nada pro seu filho. Você nunca leu sobre educação positiva, você nunca falou se você falar isso pro teu filho, ok? Porque dependendo da idade ele vai rir mesmo. Mas fala isso pro seu patrão. Ele vai falar, nossa, você tá muito cansada, né? Tá cansada, você tá numa baixa. Você tá cansada. Pra estar falando assim, sua cabeça é melhor você procurar terapia, psiquiatra, medicação. Então você precisa saber falar. Você tem que falar, mas só que porque você tem que sair do seu lugar. Se você é uma pessoa que fala sim pra tudo, você tem que aprender a falar não. E como é que você aprende falando não? Falando, né? Então não tem jeito. Agora, você não pode sair do nada, chegando e falando, olha, senhor, eu reparei que você entrou na minha sala sem bater. Eu me senti muito invadida. Você nunca falou assim? Se você falar isso hoje, ele vai falar que você é maluca, claro, com certeza. Sim, né? Obviamente. Então, não. Mas tem que ser de algum lugar. Talvez você não faça os 3 passos, mas você fala, nossa, seu José, seu Mário, seu Manuel, o senhor X, o senhor entrou sem bater. Exatamente. Pronto. Dá uma coisa, pelo menos, uma coisinha. Até porque quem é desse tipo, por exemplo, o tipo de que não sabe falar não, nem consegue. Tem a fórmula pronta na tua frente, tá aqui colado, e você sabe, a tua mente tá falando assim, eu tenho que dizer que não, e a tua mente está dizendo que sim, ou ao contrário, né? Então a gente já sabe que nem consegue. Portanto, tem que ir aos poucos, uma coisa. Hoje você fala uma coisa, valida uma coisa, valida o fato. Exato. Né? Na próxima, quando tiver oportunidade, que pode até não ser no momento, valida o sentimento. Na próxima, valida aquilo que você quer que aconteça numa próxima. Até que devagarinho, que não seja assim do nada, você vá habituando e você consiga fazer o passo todo, né? E aí você vai implementando cada vez mais com as pessoas à tua volta. Mas eu entendo isso que você está falando porque é real.
Vai parecer mesmo piada você sair falando com seu filho agora, com seu marido, que você tá sempre brigando com ele, sempre colocando a culpa nele, e agora você sair tendo uma conversa super bonita. Nossa, eu percebi que no jantar você não olhou nem um minuto pra mim, tava só olhando pro telemóvel, eu me senti tão posta de lado. Claro, ele vai achar a piada, né? Mas tem que ser uma coisinha de cada vez, né? Só que tem que mudar, tem que ir por algum lado. E é muito desafiador para nós, porque nós não tivemos essa comunicação. E você tem que avaliar bem, pôr no papel mesmo, assim, ó. O que eu aprendi sobre comunicação e sobre se relacionar é assim. E agora o que eu estou aprendendo é assado. E agora? Como é que eu faço isso? Né? Se isso é assim, esse é assado. Então a gente precisa aprender e precisa ir para algum caminho. Exato. E o que eu tava falando com relação a você não ser trouxa, né? No sentido de que primeiro isso, pegar nesse ponto de que não é para levar o pé da letra e sair gratiluz para todo mundo, né? Como se fosse a solução dos teus problemas e é aqui. Não é, e é isso que a gente já inclusive destrinchou aqui ao máximo. O outro ponto aqui que eu quero dizer de não ser trouxa é no sentido de que você não pode pegar nisso e levar para passividade. Entendeu? No sentido de que você diz amém, que depois as pessoas podem não entender. Eu tô explicando com detalhes tudo aquilo que a gente está trazendo, como se fôssemos todos muito burros mesmo, né? Então, nesse sentido de que você tem que tomar cuidado, que é para não... Ok, eu consigo falar, eu consigo fazer e consigo falar igual vocês estão falando aí, bonitinho, sem parecer essa coisa muito surreal de alguém dizer assim, tá ficando louca? Falar desse jeito? Não. Muito, né? Exatamente, mecânico, né? Isso, ou seja, consigo falar bem, consigo expor de um lugar bonito, só que depois vou muito pra passividade. Entendeu? Vou muito pra permissividade. Então acaba por permitir com isso aquilo que ultrapassa os meus próprios. Já falamos aqui de limites. Né? Aquilo que então tem que tomar muito cuidado com isso, que é para não ir para esses extremos. A gente tem que tomar bastante cuidado. Comecei falando sobre isso, né? Falando para vocês quais eram os 3 tipos de comunicação que a gente tem: agressiva, permissiva e assertiva. Só que para ir para esse lugar você tem que ir tentando. Olha, umas vezes você vai ser mesmo agressiva e você, fui agressiva, deixa eu voltar. Tem que reconhecer. Né? É isso, reconhecer, estar presente. Aí na outra você, aqui fui passiva, deixa eu voltar. E assim, devagarinho, a gente ia ajustando. A ideia principal, né, desse podcast aqui hoje para vocês é trazer de um lugar de eu me colocar mesmo no outro, né? Eu coloco-me no lugar do outro e eu também deixo o outro ser o outro. Olha que bem, deixo ele ter aquela opinião, né? Pô, se você gosta disso, assim, dessa maneira, pronto, eu te permito ser assim e gostar desse jeito. As pessoas até dizem isso, mas na prática elas não sentem isso. Elas dizem, mas não sentem. E se não sente, não faz, não é? Não faz. Portanto, é aquela famosa história. Nossa, que sapato horrível. Eu não gosto, mas pronto, se ela gosta, tudo bem. Você já julgou, aí você continua falando, desenvolvendo aquilo, né? E isso não é permitir que a pessoa possa usar aquele sapato. É isso. Não é. Olha, ano passado falei pra minha chefe. Eu falei, ela usava um sapato que é o sapato que tá na moda, e eu disse pra ela, nossa, esse sapato fica mesmo bem em você. Você gosta? Geralmente a gente faz, né, essa pergunta, você gosta? E eu, não, detesto esse sapato, mas é em mim. Exatamente. Eu jamais compraria esse sapato pra mim, mas fica mesmo bem em você. Porque tem mesmo o tipo dela, é um sapato assim mais grosseiro, mais forte, mais imponente. E eu acho que tem tudo a ver com o perfil dela. Então é super interessante a gente também estar nesse lugar de conseguir falar as coisas e ver, você não confunde, né? Você não toma as dores, que foi aquilo que você falou do... Como é que é? Do... comprar pra mim, né, se identificar, né, me identifico com aquilo e tomo, já que eu não gosto de sapato, nossa... Então, não, é feio, acabou o ponto final. Ele é feio, é horroroso. Ai, não serve pra ninguém. Tem gente até que fala, né? Ai, como pode ter coragem de usar isso? Como é que tem coragem? Não é, como é que tem coragem? Gente, ainda bem que nós somos todos iguais. Olha que maravilha. E eu achava mesmo, aliás, ainda continuo achando aquele sapato lindo em várias pessoas.
Tem várias roupas que eu acho que tem várias coisas que a gente acha que fica muito bem nos outros e na gente fica tão não. fofinha ali, ó, naquela pessoa que é mais gordinha, olha nessa que é mais magrinha, naquela que é muito alta. Eu gosto de ver isso, essa diferença. E isso é super importante, da gente fazer essa comunicação aí. Eu acho que essa comunicação é tão bonita, né? É de um lugar bonito essa comunicação. E pronto, não é fácil, mas a gente tem que ir ajustando. É treino, é treino. Mas por isso que esse episódio está aqui agora, né? Só agora, porque para fazer sentido, para aplicar isso, ou começar a aplicar isso, você vai ter que assistir muitos outros episódios antes. É isso aí. Que é para poder entender muita coisa. Não dá para você caiu aqui de paraquedas agora, tá assistindo só esse. Não vai querer gratiluz para aqui, porque não vai rolar. Vai ter que entender da janela de tolerância, vai ter que entender tem sobre muita as coisa, emoções, muita coisa. Vai ter que entender sobre os limites, vai ter que entender isso tudo e aplicar, né? Ou seja, antes de chegar aí, você já tem muito passo a passo, muita coisa para ir identificar e ajustando em você, né? Que uma coisa tá interligada na outra, não é que é muita coisa que você vai passar uma vida, não, é muita coisa no sentido de informação, mas depois ali pondo e aplicando na tua vida todos os dias um bocadinho, isso aqui é o mais importante, aí consegue chegar aqui, aí você vai ver que vai ficar mais fácil e vai fazer mais sentido nisso que a gente tá falando. Porque você pode, às vezes, até ser difícil para fazer isso com o teu filho, mas é muito fácil fazer isso com a tua mãe. É difícil fazer isso com o teu patrão, mas é fácil fazer isso com o teu irmão. E aí você vai ajustando, né? Você vai validando quando é bom, quando correu bem com aquela pessoa em específico, aquela situação em específico, e trabalhando para que corra bem também naquelas outras que não tá a ter tanto sucesso, né? É um bocado por aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado. É exatamente isso. Portanto, vamos nos comunicar com amor, acima de tudo. Mais empatia, né? É empatia, falta empatia, né? Empatia também, pois empatia, o significado de empatia também, as pessoas não entendem lá muito bem o significado de empatia e distorce um bocado, né? E acha, e muitas vezes com a desculpa de, mas eu fui empática, né? Do lugar de dor, ela tá dizendo aquilo. Então, o podcast da onde você está falando, sentindo, é muito importante. Definir muita coisa, né? De onde é que tá saindo essa tua fala, esse teu sentimento. Aí vai fazer tudo sentido. Obrigada. Até a próxima. Você não foi obrigada, você está aqui porque você quer. Ainda bem. Ou não, se calhar te espetaram lá com o link e você vai assistir sim, entendeu? É um caso por aí. Tchau, tchau. Beijinhos e até o próximo.